estamos retomando os nossos bate-papos aqui este ano. E a convidada de hoje para fazer essa estreia de 2025 é Natália. Ela é nutricionista, especialista em medicina vegetariana. Olha que interessante. Tudo bom, Natália? Tudo bem, Rosane? Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra começar 2025 assim, né? Então, gratidão. Me diz uma coisa, o que te levou a ir para esse lado do vegetariano? Pois é, essa é uma história um pouco longa, né? Mas a gente tenta resumir. Acho que o primeiro insight, a primeira sementinha, ela partiu de uma mulher, né? Uma mulher muito maravilhosa na minha vida, que é a minha mãe. Numa caminhada com mais ou menos uns 13 anos de idade no interior, a gente começou a refletir sobre o calor, que é o que a gente está passando agora nesse momento, né? Uma intensidade de temperatura. E ela é bióloga, me fez essa reflexão, né? Como que a gente poderia melhorar essa questão da temperatura, se é que isso era possível, né? E foi me conduzindo por esse processo para que eu chegasse a essas conclusões. A minha mãe é onívora, minha família inteira, né? E aí, quando ela disse que através, né, dos puns das vacas a gente tinha um aumento do CO2 e, consequentemente, da temperatura, me veio um estalo, mas não tem como diminuir as vacas. Foi a minha primeira resposta. E aí ela me disse, mas não tem nada que a gente possa fazer? E aí veio aquele insight, né? Reduzir ou parar o consumo. Depois, mais adiante, na faculdade, e eu segui com a minha alimentação normal, né? Onívora. Mais adiante na faculdade, uma das minhas colegas de trabalho, que era mais próxima, uma amiga minha, se tornou vegetariana durante esse processo. E eu, mesmo sendo muito próxima dela, né? Inclusive, para incentivá-la, o meu presente foi um livro de receitas vegetarianas. Eu não consegui despertar para essa questão. De fato, eu despertei para essa questão em 2019, quando eu tive um processo de mergulho interior muito forte, né? Passei por várias questões mentais, né, desafiadoras na minha vida, e aí eu fui buscar o autoconhecimento. Foi a primeira vez que eu olhei para mim, eu acho que com mais carinho, e aí, por eu estar mais sensível nesse momento e me abrir para as possibilidades, o que poderia ser melhor para mim, eu assisti um vídeo do Gary, que ele tem um canal no YouTube, e ele falava dessa relação com os animais, com o planeta, né? E o que isso mexia com a gente. Naquele mesmo instante eu tomei a decisão, né? Mas de uma semente que veio, né, há muito tempo, sendo germinada até florescer nessa decisão. Tá, e me diz uma coisa, essa relação com teus pacientes, como que é? É induzir eles a serem também vegetarianos ou tu já sabe como é difícil, né? Essa mudança, assim, de hábitos alimentares não é muito fácil, né? Então, como é que funciona isso no teu dia a dia? Então, o meu dia a dia aí aconteceu um divisor de águas, né? Só puxando esse gancho, porque enquanto formação, a gente não aprende em relação a essa área, né? Inclusive, ela só foi reconhecida como uma área de especialidade dentro da nutrição há 2 anos, né? Então, antes não existia esse profissional, inclusive isso era até um mais místico, né? Ninguém levava a nutrição a sério, nutrição vegetariana a sério. Então, eu, enquanto nutricionista, por boa parte da minha vida, né, da minha carreira, não tinha esse material, não tinha essa bagagem, não tinha essa vivência, né? Então, depois que eu me tornei, eu ainda fiquei um tempo sem buscar esse conhecimento, e só após 2 anos de ter esse estilo de vida, que eu fui buscar uma especialização na área. Então, para entender se isso era viável ou não, se isso tinha benefícios ou não. E foi aí que eu compreendi que existe um mundo de possibilidades para a saúde. Então, o planeta se beneficia, os animais e o indivíduo, né? Porque são muitos benefícios para a saúde. E em relação aos pacientes, né? A maior parte dos meus pacientes são onívoros, eles não são vegetarianos, né? Então, eles buscam um estilo de vida que eles consigam sustentar, né? Que essa é a principal pauta, né? E que a gente, no meio do processo do programa nutricional, consegue explicar para eles que existem vantagens para eles se permitirem experimentar em curtos períodos, né? Períodos de detox, períodos de limpeza mesmo do organismo, ou por uma questão de saúde, se permitirem experimentar
alguns conseguem ter adesão para esse movimento, né? Mas é unânime. Quem experimentou sente os benefícios, né? E daí tem várias questões, né? Por que isso não persiste na vida deles, né? Pois é, e quais são esses benefícios, então? Vamos ver. Então, hoje a gente tem todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas poderiam ser prevenidas por uma alimentação plant-based, né? A gente chama assim porque uma alimentação que seja integral, baseada em grãos, sementes, folhas, frutas, né, castanhas. O alimento in natura mesmo, na sua forma integral, ele traz esse potencial antioxidante, ele traz as nossas vitaminas, os minerais, né, e todo o balanço dos macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, né. Então, a gente consegue extrair o melhor ali, porque nesses alimentos a gente contém, diferente da carne, né, que a gente não tem antioxidantes ali. Então, além de ser uma alimentação mais leve, onde ela consegue ter uma digestão mais facilitada, né, principalmente as mulheres, que a gente, nosso público aqui, né, acho que 90% das mulheres têm alguma dificuldade em ir no banheiro, né, elas têm uma constipação, e isso atrapalha muito a vida, né. Eu fico pensando como é que elas conseguem ficar 5 dias sem evacuar, né, sem ir aos pés, que é comum, né. Então, colesterol, hipertensão, obesidade, diabetes, né, que é um dos maiores mitos, né, em relação ao diabetes, que ele tem que cortar o carboidrato, e na verdade, a gordura saturada, que está presente nesses alimentos de origem animal, né, principalmente na carne vermelha e no queijo, ela desencadeia esse processo inflamatório e a diabetes, né. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem essa prevenção, né. Além de a gente melhorar a expectativa de vida, por exemplo. Então, um estudo com os centenários nas Blue Zones, onde são as zonas azuis, onde as pessoas vivem 100 anos, né? Eu sempre brinco, sem fralda, sem bengala, né? Vivem bem com 100 anos, autonomia. São pessoas que têm uma alimentação predominantemente à base de plantas, né? Eu assisti esse filme, muito legal, Zona Azul. Então, só que ali existe uma complexidade de situações. Eles plantam muito, então eles caminham muito, eles se exercitam, eles se agacham para sentar, porque eles não têm banco, não têm cadeira, então eles têm que sentar e levantar várias vezes. Então, isso é muito bacana. E a gente não está acostumado a certas questões. Eu observo, assim, por exemplo, as pessoas que são viciadas em comer doce, não conseguem ficar sem um doce. E aí, como é que tu soluciona isso aí? O que tu faz para ajudar essa pessoa a modificar isso? Por que tanto essa necessidade de doce? Como pode, né? A gente tem realmente esse contexto que favorece mesmo, né? Eles terem essa longevidade, né? E quando a gente olha para eles, por exemplo, a gente vê justamente isso, o acesso ao que eles têm, né? Então, às vezes, eles têm um acesso para ter que buscar um alimento ou uma lenha, eles têm que subir, né? Então, todo o contexto deles já não tem ultraprocessado, já não tem doce. O ambiente é um fator determinante para a gente quando a gente quer uma mudança, né? E é o que mais sustenta as nossas decisões. Então, o primeiro passo, eu acho que para uma pessoa que ela é viciada em doce, é ela reconhecer que isso é uma questão na vida dela, né? Reconhecendo isso, ela querer modificar esse hábito, né? Quando ela toma essa decisão de que, eu sou uma pessoa melhor quando eu não como doce, ou eu não quero ficar refém do doce, né? E eu sei o que isso a longo prazo pode causar na minha saúde, muda o jogo, né? Então, ela partindo desse ponto inicial, a gente consegue identificar, primeiro trazendo conhecimento técnico, né, do que o açúcar faz no nosso organismo, né, as glicações, o quanto ele nos envelhece, né, e causa essa desbiose intestinal, que acho que é um ponto chave também, né, porque o nosso intestino, ele é o nosso centro de homeostase, né, as bactérias, elas têm que viver numa harmonia ali, né, bactérias, fungos e vírus, né, e quando a gente começa a aumentar essas bactérias, principalmente, né, que são as mais estudadas e que causam essa desbiose, causam inflamação, né, aumentam essa permeabilidade do intestino, então separam as nossas células, fazendo com que toxinas passem para dentro do nosso corpo, isso prejudica muito, né. Então, quando a pessoa cria consciência em relação à parte técnica, né, o porquê do açúcar fazer mal, né, é um ponto, além da agitação mental, né, da falta de concentração, mas também as ferramentas para a gente lidar com esses gatilhos que nos levam a consumir açúcar, né, que é a psicologia maravilhosa, né, e um apoio, assim, em conjunto traz essa união, assim,
para entender o porquê em determinado momento do dia, porque geralmente é o momento do dia, né, que a pessoa tem aquele gatilho, ela fica mais ansiosa, é aquele momento que ela não conseguiu terminar as tarefas que ela se propôs ao longo do dia, ou é sempre um hábito, quando ela tomou o café após o almoço, então já é, né, meio que um vício duplo, ela já se condicionou a tomar o café e eu comer um docinho, ou então ela tem que, antes de dormir, comer alguma coisa doce. Por quê? Por que nesse horário, né? Então, começar a fazer uma reflexão mais profunda, né? Do quanto as emoções impactam naquele consumo. É verdade. Já ouvi falar que tem a ver com carência. Carência, né? A pessoa está carente, vai lá, come um docinho, está insatisfeita, vai lá, come uma outra coisinha e não muda o seu estilo de vida, né? E o título do nosso bate-papo é a conexão entre corpo, alimentação e bem-estar. Como que uma pessoa vai estar bem consigo mesma se ela não tem uma alimentação saudável, que não vai proporcionar uma qualidade de vida? Então, você é o que você come, essa é uma máxima, e eu acredito muito nisso e sigo muito essa linha. Então, uma pessoa que come de tudo, embutidos, farinhas, açúcares e etc, etc, como é que esse organismo vai funcionar? Como é que a pessoa vai pensar racionalmente em querer mudar, em querer fazer alguma coisa? Não tem como, ela não vai ter nem forças para acordar no outro dia e lutar por aquilo que ela deseja. Não sei se tu concorda, Natália. 100%, concordo plenamente. Exatamente isso, Rosane. É uma coisa bem interessante, né? Mas essa mudança de hábito que tu deve estar ali no dia a dia, é muito difícil a pessoa mudar esses hábitos, não é? Como é que tu faz, assim? Como é que tu administra? O que que tu busca ensinar para essa pessoa que quer emagrecer, mas faz um mês e depois desiste? Não deu certo. Esse é o principal ponto, né? Porque às vezes, principalmente nesse momento de virada de ano, né? A alimentação tá ali, eu vou cuidar mais de mim, é uma prioridade, a pessoa tá com todo o combustível para isso acontecer, né? Ela já tomou a decisão e buscou ajuda, né? Mas como é que a gente faz para sustentar? Essa é uma das grandes questões, né? Que permeia a nutrição. Então, hoje, olhando para tudo o que já aconteceu, né? Todos os estudos que eu fiz e as práticas que eu vivenciei com os pacientes, eu acredito muito que o ambiente que você constrói é o que vai fazer, é o que vai determinar para que você sustente essa decisão. Porque quando você tem um ambiente que te propicia isso, na sua casa, né, ou pessoas próximas, ou até mesmo na internet, esse movimento de seguir pessoas que te levam para o mais, que te fazem refletir, né, se você, né, tá sozinha em casa, mora sozinha, né, que você tem um ambiente de exercício onde as pessoas também buscam essa alimentação saudável, então construir essa rede, né, com esse movimento que você faz, isso é determinante, porque quando a gente pensa em desistir ou tem um abalo psicológico, né, a gente vê outra pessoa e isso é uma inspiração. Ou tu vê um comportamento, né, vê uma pessoa se alimentando, isso também é um combustível para você refletir, a todo momento reforçando, né, o porquê de que você tomou essa decisão. Então, hoje, olhar para o ambiente e construir essa rede é o fator determinante para você ter sucesso, conseguir virar essa chave da alimentação. Sem destruir as memórias afetivas, aquela refeição que você tem, memórias da sua avó, porque isso é muito importante. A nossa relação com a comida, ela não pode ser pesada, né? Ela tem que ser leve. Então, para que você consiga encaixar uma vida saudável dentro da rotina que você tem hoje, né? Então, isso tudo é determinante. Tá. E me diz uma coisa, o que tu acha do jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia, né? É uma estratégia que pode ser utilizada e, dependendo do que a pessoa precisa, o que ela busca, né? Vai casar com o resultado que ela está buscando, né? Esse é o primeiro ponto, né? Hoje, o seu objetivo, ele casa com o jejum? Beleza. Mas mais do que isso, né? Eu acho que o jejum, ele é fisiológico. O nosso corpo, ele precisa de momentos de pausa. Utilizar o trato gastrointestinal a todo vapor, 100% do tempo funcionando, né? Sem as pausas devidas, não é natural. Né? E eu acho que tudo que está fugindo do natural, da gente não se ouvir, de não ouvir as pausas que o nosso corpo pede, vai nos levando para um caminho de doença, né? De desequilíbrio, de desarmonia. Então,
Eu acredito muito nisso, e assim, as pessoas, nós percebemos até quando a gente estende um pouquinho nossa última refeição e depois vai deitar, vai dormir, né, a gente já sente diferença na nossa qualidade de sono, e o sono desregulado, ele já impacta no nosso outro dia, né, aumenta o nosso cortisol, a gente fica mais estressado, com o baldinho cheio, então isso vai somando, né, então o nosso corpo, ele é cíclico, né, ele precisa das pausas e das alimentações, então eu sou muito a favor da gente, né, principalmente escutar o seu ritmo de jejum, né, que às vezes é mais curto para uma pessoa, mais longo para outra, mas que é muito necessário. Uhum. Que bom, né? Porque tá um modismo hoje. Tá um modismo. A preocupação é quem tem tendência a um transtorno alimentar pode estar com esse jejum, se não for adequadamente orientado por um profissional, a pessoa, principalmente adolescente, jovem, pode entrar por um caminho muito ruim, né? Eu acho que tem que ter todo esse cuidado também. Com certeza, exatamente. E não usar isso como um gatilho para um transtorno, bem como você falou, né? Não usar isso como fundo de pano de uma pessoa que já está pensando, né? Talvez está entrando num quadro de anorexia, né? Ou enfim. Então, muito cuidado, né? Para que isso não seja um passo para você ir abaixo, né? Mas que seja assim uma ferramenta de autoanálise do seu próprio corpo, né? Do como funciona para você, como é que gera bem-estar. Aham, interessante. É importante isso, porque as pessoas estão acostumadas a comer a cada 3 horas. Foram ensinadas a isso. Eu não sei o que tu fala, mas eu hoje escuto muitos profissionais dizendo que não há necessidade, o teu corpo não precisa a cada 3 horas tu ter que comer alguma coisa. Então, tá mudando muito esse conceito. Antes se dizia a cada 3 horas tu tem que comer alguma coisa, teu organismo precisa. Hoje já não. Quanto menos tu come, melhor teu corpo fica. Não inflama, que é outra coisa que não existia, o corpo inflamado. Não sei se tu pode falar um pouco a esse respeito também, né? Então, tem muita coisa nova. O ovo faz mal, agora ele não faz mal, é bom. O café, então as coisas vão mudando, né, Natália? E que bom, né, Rosane? Que bom que elas mudam e se Evoluindo, atualizam, né? né? Se não fossem as mudanças, talvez a gente não estaria aqui nesse bate-papo, né? Mas é bem isso, sabe? Tem essa mudança, assim. E eu acho que existem pessoas, sim, que elas talvez tenham a necessidade de ter uma alimentação mais próxima da outra, né? Mas eu acho que o principal movimento da nutrição é fazer a nutrição, o profissional, né, de nutrição, a gente atuar como uma ferramenta para que o paciente, como ferramenta facilitadora, né, para que o paciente consiga encontrar a nutrição que faz sentido para ele. Hoje eu me vejo muito como esse profissional, né, essa profissional. A gente ser uma ferramenta para ajudar a pessoa a ter mais consciência sobre o que ela vai comer, como é que esse alimento foi produzido, né? Porque toda a cadeia de produção faz parte desse quadro inflamatório, né? Então, tu vê um alimento mais natural, às vezes é um alimento mais natural, mas às vezes ele está cheio de agrotóxico. E aí é uma questão toda que a gente não consegue ter uma alimentação 100% natural, orgânica, isso é impossível, inviável no meio que a gente vive hoje, né? Mas tentar amenizar isso para que não chegue a quadros, né, de inflamação e a desbiose, que começa a inflamação através da desbiose, né, no nosso intestino, que é o desequilíbrio ali. Então, eu acho que é esse olhar mais cuidadoso, acho que principalmente dos profissionais da área da saúde, é a gente ser uma ferramenta mesmo para que a pessoa encontre o seu caminho. Poxa, eu né, apresentar várias opções para ela poder experimentar, pelo menos, e dizer isso aqui não me serve, nossa, isso aqui foi tão bom, esse caminho é mais leve para mim, eu consigo persistir, então eu sinto meu corpo melhor, então eu sinto meu corpo desinflamado, né? E olhar isso com mais cuidado, né? Então ter essa proximidade. A gente às vezes não tem essa possibilidade, né? Muitas vezes não tem a possibilidade, mas muitas vezes tem, né? De fazer esse acompanhamento mais detalhado para poder entender quem é o ser humano que está ali por trás do atendimento, né? Da onde que vieram essas vontades, essas necessidades, né? Como é que foi construído na infância? O que aconteceu durante a vida, às vezes um trauma, né? Que levou a pessoa a tomar, né? Uma compulsão. Então, ter esse olhar mais cuidadoso para ser uma ferramenta facilitadora mesmo. Uhum. E me diz uma coisa, dá uma dica de detox. O que a pessoa pode fazer
Tirando aqueles sucos que todo mundo conhece, faz com folhas, não sei se tem alguma outra receita para a pessoa começar a fazer agora e entrar nesse processo de vida nova, ano novo, enfim. Maravilha, maravilha. Eu acho que um detox poderoso mesmo é um detox que inclui corpo, mente e o nosso espírito, nossa alma, né? Então, esse é o detox mais poderoso. E vou dar uma dica, assim, maravilhosa, até vou falar do suco, do porquê que surgiu o suco, né? Mas é colocar um propósito. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Por que você vai fazer um protocolo detox? Por que você vai fazer 7 dias de limpeza, 21 dias de limpeza, né? Colocar uma força de um objetivo, talvez, e um comportamento que você também não quer mais para você, na sua vida, né? Ah, eu sou muito impaciente, eu sou muito, né, tenho muita raiva, vou tentar eliminar isso também da minha vida, né? Isso vai trazer força para o movimento, né? Cada vez que tem que tomar uma decisão em relação à alimentação, vai lembrar, nossa, mas isso eu também quero eliminar, então faz parte. E aí o suco ganhou força no detox porque a couve, ela é simplesmente o alimento mais antioxidante que nós temos hoje, né, por grama. Então, quando analisado por cada 100 gramas, né, um estudo feito, né, analisou 100 gramas de cada alimento, então a couve tem um maior potencial, então por isso que ela entrou muito nessa onda dos sucos, né, então ela tem essa base, mas que pode ser consumida não só no suco, né, pode ser refogada, né. Então tem o mesmo efeito do que o suco, não importa. A gente perde um pouquinho de vitamina C, né, a gente perde um pouquinho de antioxidante quando refoga, mas a gente ainda consegue os benefícios. Mas as dicas detox, né, eu acho que a gente meio que negligencia ou não dá tanta ênfase para o poder das ervas, né, dos temperos, do açafrão, do gengibre, do cravo, do funcho, né, que eles têm potenciais do louro, né, erva doce, todos os temperos e especiarias, elas têm esse potencial antioxidante. E a parte positiva, para quem busca emagrecimento, é que tem quase nada de quilocalorias, então não tem energia ali, você pode realmente utilizar isso como ferramentas. Então a gente tem que consumir isso ao longo do dia, né? O chá verde, muito estudado para mulheres, né? Prevenção a longo prazo de câncer de mama, por exemplo, né? Então, não é um dia consumindo, é uma vida consumindo. Usar e abusar do chá verde. Ah, eu não sabia 40 anos de utilização, né? Tem associação com redução do câncer de mama. Então, é uma vida, por isso que tem que ser nutrição sustentável, né? Mas esse protocolo, né? Protocolo detox que é utilizado, né? Também a parte boa de se desafiar e entrar num protocolo desses é ver o que te fez tão bem que tu quer levar para tua vida, né? E aí ser um detox da vida, não um detox momentâneo, né? E além disso, né, das especiarias, que eu acho que é um ponto-chave para a gente colocar ao longo do dia, né? Não coloca só no almoço, intercala com o chá verde durante o café da manhã, o almoço, né? Colocar as especiarias canela, café da manhã, né? Cacau também, que é poderosíssimo, antioxidante. Então, utilizar o poder delas ao longo do dia. Redução da carne vermelha, né? Se possível, deixar só peixe ou retirar totalmente para fazer deixar o fígado zeradinho, né? Intestino também. E a redução do açúcar, né? E leite e derivados, né? O leite, então, também, né? Principalmente para quem tem renite, sinusite, tem essas inflamações na questão de vias aéreas, né? Redução dos laticínios. E o açúcar também, porque ele vai causar um potencial inflamatório, né? Então, esse é um detox poderoso. Tá, então o leite, tu condena também o leite? Olhando para a minha filosofia hoje, né, e por tudo que eu vivenciei e experienciei na minha vida, né, a gente não precisa do leite para obter cálcio na nossa alimentação, né, que esse é um dos principais pontos, né, tanto no iogurte como no probiótico a gente consegue de outras fontes, e o cálcio também consegue de outras fontes, né, então ele tem um potencial pró-inflamatório, né, principalmente para quem tem questões de vias aéreas, rinite, sinusite e problemas articulares, né. Então, a gente tem muito resultado positivo, né, quando a gente retira. Quem tem intolerância à lactose, então, nem se fala, né, é a melhor decisão que faz é retirar os laticínios, né, e quem tem uma alergia também, né, aí tem que realmente tirar, né, então a gente consegue obter essas fontes de cálcio a partir de fontes vegetais tranquilamente, né, então não é uma necessidade. Tá, e me diz uma coisa assim, ó, o que mais tu teria para dizer para essa pessoa que está deitada no sofá bem desanimada agora, está totalmente desanimada, ela não sabe por onde começar, apesar das tuas dicas, a gente sabe que aquela primeira, assim, vontade, intenção, fica só na vontade,
Tem que mudar tudo. Não vou. Todo mundo diz agora, tu tem que mais cortar, descascar do que abrir saquinho, do que abrir lata, né? Então, é difícil isso. Tu, em vez de ter que abrir alguma coisa, tu vai lá ter que descascar, demora, picar, tudo e tal. Então, o que que tu diz para essa pessoa? Eu diria que qualquer decisão, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Não é assim? Eu diria que qualquer decisão, se exercitar todos os dias não é fácil. Ter um estilo de alimentação saudável não é fácil. Ter uma saúde mental não é fácil. Tudo exige tempo mesmo. Eu não vou ficar aqui contando uma mentira. Mas eu acho que é muito mais difícil do chegar no final da vida e pensar, nossa, eu não fiz por mim. Eu sou responsável por mim e não fiz. Acho que dói mais adoecer do que tomar essa decisão. É mais difícil tu ter que ser impulsionado por uma doença do que por ter toda a saúde, né? Ontem escutei de uma paciente, perguntei para ela, né, quais que eram as tuas questões de saúde, né? Ela disse, eu não tenho nada. Eu tenho uma família saudável, eu tenho condições financeiras, eu tenho acesso a frutas e verduras, está na esquina da minha casa. Só falta eu decidir, cheguei a me arrepiar. Então, eu acho que é mais difícil, né? Então, ser impulsionado por uma doença. Mas eu acho que o primeiro passo para quem está muito desmotivado é pegar um caderninho, né? Pegar um papel e uma caneta e colocar como é que tu se imagina daqui 10, daqui 5 anos? Como é que tu vê a tua vida? Tu vê uma vida com independência, tu conseguindo caminhar sozinha, né? Sem ter que ter a ajuda de uma terceira pessoa, ou até na velhice, né? Ou precisar de um cuidador. Como é que tu se imagina? Escreve ali o que tu gostaria para ti da tua vida, né? Escreve de fato ali como é que tu se vê, né? E o que está te impedindo? Porque a mente vai nos responder. Aí a gente sempre tem a resposta, né? Pensar talvez não venha no primeiro momento, mas pedir essa informação, né? Que o nosso corpo, ele é muito sábio, ele nos dá sinais o tempo todo, né? O que está me impedindo realmente de começar? Uhum. Que bacana, Natália. Sim, é um bom exercício para a pessoa começar a se dar conta de o que eu estou fazendo com a minha vida. É isso que eu quero para mim, viver me arrastando, sabe? Sem ter motivação nenhuma, sem ter propósito nenhum de vida. E é como tu diz, é alimentação, é a alma, né? É o bem-estar que tu tem. Sem bem-estar, tu não tem condições para nada. Natália, muito obrigada. Adorei esse nosso bate-papo, vai ajudar muita gente, com certeza. Adorei também te conhecer, Rosane. Quero te parabenizar pelo teu movimento de impulsionar mulheres, de criar essa rede, de levar esse conhecimento, teu servir, né? De levar esse conhecimento. Tanto a internet tem tantas coisas boas, né? Disponíveis aqui, gratuitas, para dar esse impulso mesmo para a gente vivenciar novas experiências e mudar a nossa qualidade de vida. Então, parabéns, eu sou muito grata pelo teu convite. E desejo um excelente ano para você, para as mulheres todas à nossa volta, para todas as pessoas, né? Com certeza, muito obrigada. Igualmente, para ti também. Sucesso em 2025. Muito obrigada.